Salve, salve, bikers do canal! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso famigerado canal. E hoje eu vou falar sobre quais são as melhores configurações para a gente utilizar enquanto estivermos gravando os nossos rolês de bike com a GoPro. Coração naquele momento, você foi muito apaixonado com bike. É praticamente impossível falar sobre configuração de qualquer câmera sem antes explanar, falar um pouquinho sobre o triângulo de exposição. Mas o que é o triângulo de exposição? Triângulo de exposição são as configurações que você vai fazer na sua câmera para que ela possa receber a luz de forma adequada e gerar uma imagem da forma que você quer. Se você utilizar o modo automático, essas configurações elas vão se virar para deixar a melhor exposição possível para que você capture essa imagem. E de fato, em alguns momentos, é até melhor você utilizar isso por conta de praticidade, do workflow no momento ali. O que você está fazendo? Então você está no rolê no meio do mato, você não vai parar ali e ficar ajustando o triângulo de exposição, ISO, shutter e a abertura da lente. Você não vai fazer isso quando você está no pega-pega ali do rolê. Então, vale dizer que tem um modo automático, mas aqui eu vou falar a respeito do modo Pro Tune, que é quando a gente configura a câmera manualmente para conseguir o efeito que a gente quer na imagem, beleza? O primeiro item do triângulo de exposição que eu vou falar aqui é a abertura do diafragma da lente. Aquela íris que existe dentro da lente, de qualquer lente de câmera, que é o que define quanto entra de luz dentro do sensor, ela pode ficar configurada em pouca abertura ou grande abertura. Esse número, normalmente, é um divisor, ou seja, o número, quanto maior ele for, menor é a abertura do diafragma e menos luz vai entrar para o sensor. O efeito colateral dessa abertura é o desfoque de fundo, que nem no nosso caso aqui, ó, no nosso caso aqui, eu estou usando uma abertura grande na lente para entrar mais luz e, consequentemente, vai desfocar o fundo. Vocês não estão vendo com foco o que está acontecendo ali atrás. Então isso quer dizer que a gente pode regular e decidir quanto de foco vai aparecer na nossa imagem. Porém, no caso da GoPro, a abertura é fixa, a gente não regula isso. Então a GoPro é fixada em f/2.8. Nesse caso aqui a gente está usando f/1.8, que tem uma abertura um pouco maior e dá esse desfoque. Mas isso é um fator que não vai afetar muito a gente porque a gente não tem como mexer nele. Estou falando justamente só para posicionar a respeito do que se trata essa parte do triângulo de exposição, ok? O segundo item do nosso debate a respeito do triângulo de exposição é o shutter, que é o obturador. Na fotografia, o obturador, a gente altera a velocidade dele para gerar efeitos diferentes. Quanto mais o obturador demora aberto, mais motion blur, ou seja, mais borrado vai ficar a imagem numa fotografia. E no vídeo, ele serve para simular a reação que o olho humano tem com o movimento. Ou seja, se a gente tem muito motion blur, a gente vai ter uma imagem toda borrada, a gente vai ter uma sensação no vídeo de turvor. A gente vai achar que quem quis mostrar aquela imagem estava querendo falar que o personagem do momento ali tá chapado, tá tendo alguma coisa de má consciência ali. Isso é importante por quê? Porque através do motion blur a gente consegue dar a impressão de velocidade, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma regra aqui para cada FPS que eu tenho, para cada frame que eu tenho dentro de um segundo, eu vou colocar 2 pontos na velocidade do shutter. A gente vai multiplicar o número de FPS por 2 e aí a gente vai ter um número que vai ser o divisor do shutter, que é o 1 segundo / 60, ou seja, 1/60 de shutter. Isso vai dar um número que vai gerar esse efeito de movimento natural do olho humano. Então vai dar a impressão que seu vídeo está dentro
de um contexto de olho humano, vai ficar mais atrativo para quem está assistindo. O terceiro ponto que a gente vai levar em consideração para configurar a nossa câmera é a regulagem de ISO. O que é o ISO? O ISO é a sensibilidade que a gente vai definir que o sensor vai trabalhar para capturar a luz que está chegando. O que é que a gente tem que se atentar aqui com relação ao ISO? O mais importante a respeito do ISO é que nós tenhamos parcimônia em não subir muito esse número, porque toda vez que a gente sobe demais o ISO, a gente degrada a imagem. E aí a gente tem um problemaço, porque a imagem ela vai ficar feia infalivelmente. Como o sensor das GoPro é muito pequeno, a gente vai trabalhar a ISO dela no máximo em 400, para evitar essa granulação da imagem, essa degradação da imagem. Então é isso, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês na mão, com a GoPro na mão, como é que a gente vai configurando cada detalhe dela para a gente conseguir o efeito que a gente quer na nossa gravação, tá bem? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Essa daqui é a minha GoPro 10, a última que eu estou utilizando. Eu tenho outra GoPro aqui, tenho outras na verdade, né? Essa aqui é uma Guerreira Hero 7 Black. Já entrou água por aqui, ó. Já passou por vários perrengues essa câmera aqui. E tá aqui na ativa funcionando ainda. Elas, no geral, elas têm basicamente as mesmas características de configuração, né? Aqui eu tenho um firmware que eu coloquei da GoPro Labs aqui, que a gente usa um QR Code do celular para configurar ela. É um pouco mais fácil. Mas ó, você acessa o menu lá e aí você vai mexendo, né, nas configurações como qualquer outra. Vamos fazer aqui na GoPro 10 para a gente já pegar uma versão mais atualizada. Então, o que nós temos aqui? No menu dela, você vai ter esses itens aqui, né, de pré-setups aqui, que são os diversos setups que ela oferece, né? Então aqui você tem o Activity, Cinematic, Ultra Slow e o Basic, né? Tem o Standard também. O que é isso aqui? Isso aqui são só perfis de configuração, isso aqui não significa nada, tá? Você pode colocar a configuração que você quiser aqui dentro de cada um desses perfis, né? E aí lá na hora na hora que você for gravar, você pode ir alternando entre eles, né? Eu deixei aqui mais ou menos configurado assim, ó. Então o Standard, ele é um perfil que eu coloquei aqui. Desliguei o Hyper Smooth, porque eu uso um aplicativo da GoPro que chama Real Steady para fazer a estabilização, mas aqui você tem algumas opções, né? Então você pode deixar no Standard, pode deixar no Boost, que é o máximo de estabilização, ou desligado. Importante, cada vez que você liga o Hyper Smooth, toda vez que você aumenta esse fator aqui, ela dá uma cortada na imagem, né? Ela cropa a imagem, porque ela precisa das bordas da imagem para estabilizar ela, né? Aqui você diz se a câmera vai ser, deixa eu ver se dá para mostrar o que acontece aqui. Aqui você diz se a câmera ela fica no modo linear, que é aproximadamente o comprimento da lente, né? Então, não sei, deixa eu ver se pega minha mão aqui. Aqui, ó, tá vendo? Minha mão tá relativamente grande, né? Ela tá no tipo um zoom, né? Aqui, um pouco menos. E lá no Super View, ó, tá vendo? É um wide angle, né? Então eu tenho essas diferenças aí. Outra coisa super importante, toda vez que você aumenta o Hyper Smooth, aqui ó, vai diminuindo. Então você vai perdendo a possibilidade de usar o wide angle aqui. Aqui a gente configura qual que é a resolução que a gente quer, né? E qual o frame rate que a gente quer. No caso de 4K, que é o que está configurado, o limite de frame rate é 660 frames por segundo, né? Se você colocar aqui 1080, por exemplo,
Você vai possibilitar você utilizar 120. Ué, mas por que não liberou 240? Né, que é aquele super slow motion? Não liberou porque eu estou usando a configuração aqui, ó, wide. Eu acho que eu tenho que deixar pelo menos linear para ele vir aqui e liberar o 240, tá vendo? Só que o que acontece? A maioria dos vídeos que a gente vê na internet hoje ou estão na vertical, que força a gente gravar com a nossa câmera em 4K para poder cortar aqui, né, fazer aquele corte e deixar em vertical, né? Ou a gente publica no YouTube. E o YouTube, a melhor forma da gente publicar é em 4K. O YouTube lida melhor com 4K, né? Então se a gente põe em 180, a gente está sacrificando a resolução pelo frame rate, certo? Então a gente está querendo fazer um super slow, um slow motion grande aqui, que é pegar esse valor lá numa timeline de edição de 30, dividir ele por 4, né? 25%, e aqui nesse caso dividir mais ainda para 12,5%, né? Porém, a gente vai ter uma imagem em 1080. A gente não vai ter uma imagem em 4K, que é a melhor imagem para ser publicada no YouTube, por exemplo, tá? Então é isso, essas primeiras configurações são essas daqui, né? Aqui você pode ver que a gente consegue trabalhar no SuperView em 60 fps, mas não consegue trabalhar em 120 fps. A GoPro ela vai sempre restringir, porque tudo isso tem a ver com a massa de dados que é gravada dentro do cartão de memória. O cartão de memória muitas vezes não tem velocidade para lidar com isso. ProTune, é isso aqui que a gente tem que ficar esperto com o que a gente vai fazer. Então aqui ó, nós temos bitrate. Bitrate sempre high, sempre high. Você vai ter que ter um cartão rápido, tudo bem, né? E por que high? Porque é quando a câmera grava mais informações de cor e outras informações na imagem. O shutter que a gente estava conversando agora há pouco, ele pode ficar no alto, mas no ProTune a 30 fps a gente está usando 60 fps, então o shutter vai para 120 fps, certo? Lembrando, conforme você aumenta o FPS, você aumenta a quantidade de informação que vai para o arquivo. Você aumenta a quantidade de informação que vai para o arquivo, o que acontece? Mais dados têm que ser gravados no cartão. O que a câmera faz? Ela comprime um pouco mais a imagem no codec dela, certo? Então, quanto menor o FPS, melhor a qualidade de imagem. Tenha isso como regra, ok? Balanço de branco. O balanço de branco vai falar como que a gente quer pôr a temperatura da nossa cor, né? Então quanto mais, ó, tá vendo? Mais azul fica, ó. Quanto mais para baixo, quanto menos kelvins a gente tem, mais azul fica. Quanto mais kelvin, mais amarelo fica. Se a gente colocar no automático, a gente corre o risco da câmera estar gravando e ficar mudando o balanço de cor no meio da gravação. Então o que é um padrão aqui? Padrão 5500K, com sol, luz branca, sol de meio-dia, tá? Final de tarde isso aqui vai ficar muito amarelo, então você tem que ir modulando isso daí. A tal da ISO mínima a gente deixa em 100 para cumprir aquela regra que eu falei agora há pouco, e no máximo ISO 400, no máximo. A gente não usa mais do que 400, porque se a gente trouxer a ISO para cima, a gente vai granular a imagem. Aqui não vai aparecer granulado, porque eu tenho luz aqui. Mas aqui ó, 6400. 6400 de ISO numa imagem da GoPro é horrível, horrível. Então a gente vai usar em 400 no máximo, tá? Sharpness. O que é o Sharpness? O Sharpness, ele é um tratamento de cor interno do processador, do codec da câmera, que vai aplicar um contraste maior ou menor nos tons médios. Então, quanto mais contraste você tem nos tons médios, mais nitidez, entre aspas, você vai ter. Porém, isso é um problema. Por quê? Porque você também aumenta o nível de ruído. Todo ruído que está dentro do sensor, esse sharpness, se tiver aqui no high, ele vai amplificar. Então a gente usa o sharpness no low. Aqui é muito interessante, padrão de cor, o que se você não for fazer um tratamento de cor,
esse aqui é o padrão de cor da GoPro, é o que fica natural. Ele vai capturar uma imagem, né, que vai ter o padrão de cor que é do codec dela natural. E aqui ela exagera um pouco nos tons, ela deixa o negócio meio colorido. Quer ver? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Fica um pouco mais colorido. Na câmera aí não vai dar pra ver. Mas enfim, eu uso no flat porque praticamente sempre eu faço um tratamento de cor no DaVinci Resolve. RAW Audio é uma configuração de áudio, que é para você gravar o áudio na melhor qualidade possível. E aqui é o tratamento que o áudio dá com relação ao vento. E as demais situações aqui, ó, são os shortcuts, né, que a gente vai deixar na tela principal lá, né, que vai estar aqui. Então, os shortcuts são esses ícones aqui, ó, que a gente consegue configurar sem ter que abrir o menu, né? Então a gente vai clicando aqui e vai configurando sem abrir o menu. Vamos fazer um teste aqui. Com relação, vamos supor que você está num ambiente muito escuro. E aí, você coloca, isso aqui precisa fazer um slow lá. Vamos supor, tá? Uma suposição. Vamos pôr aqui, ó. Ele não deixa pôr 2.7 em Super View. Tudo bem, ele tirou o Super View lá. Tô fazendo um slow motion 120 fps 2.7K, certo? Para quanto vai o meu shutter? Aqui está no alto, ele configurou sozinho. 120 ele vai para 240, certo? Supondo que a gente vai usar o ISO a 100. Olha como é que fica escura a imagem, tá vendo? Então tem algumas situações que eu tenho muita luz, tá? Muita luz. Então algumas situações a gente não vai conseguir fazer, certo? Você pode vir aqui e alterar o ISO. O que acontece se você alterar o ISO? Vamos lá. ISO Max. Altera o ISO. Ele vai granular a imagem. Talvez não dê para ver aqui no vídeo, mas ele vai granular a imagem. Tá? Vamos ver se granulou. Não granulou porque tem muita luz no ambiente. Tudo bem. Agora vamos fazer mais um teste. Eu quero gravar mais uma simulação aqui. Eu quero gravar a 30 fps. Eu vou gravar 4K, 24 fps. 24 fps dá quanto de shutter? Vamos lá. Meu shutter vai ficar 24 vezes 2, 48, né? Ó, 48. 1 para 48. Supondo que eu esteja num lugar muito claro, e eu pus o meu ISO no mínimo. Aqui tá ótimo, ó, deu super certo porque aqui tem luz controlada, né? Mas vamos supor que você esteja num dia de sol. O que vai acontecer com essa imagem? Essa imagem vai ficar estourada. E aí você vai ficar querendo pegar esse shutter aqui, ó. Você vai querer pegar esse shutter aqui, ó, e vai querer subir ele. O que vai acontecer? Deixa a imagem dura, isso acaba com a imagem. Então quando a GoPro está no modo automático, ela fica modulando esse shutter, tá? Ela fica subindo esse shutter para poder equilibrar. Você sai de um ambiente que não tem tanta luz, vai para um ambiente que tem um monte de luz, de repente, bum, ela vai lá e sobe o shutter para segurar a luz que está no ambiente, né? E para resolver essa situação, a única forma que eu conheço que existe, e aqui vai uma dica de ouro para vocês que são novatos com a utilização da GoPro, é a utilização desses filtros aqui, ó, filtros ND. O que é o filtro ND? É um filtro de densidade variável, tá? O que esse filtro faz? Esse filtro ele é um óculos escuro da câmera, tá? Ele é um óculos escuro da câmera. Vamos ver se eu consigo colocar aqui na câmera para você ver a diferença. Ó, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Ele é escurinho de leve, tá vendo, ó? Tá escurecendo minha mão, ó. Mas se eu usar um ND32 aqui, ó, por exemplo, ó como ele é, ó. Ah lá, nem foca. Olha como ele escureceu minha mão lá. Focou. Tá vendo? Então o que isso aqui faz? Isso aqui você vai
colocar esse carinha aqui na câmera, você puxa aqui e vira, aí sai o digníssimo lente dela. Você pega o ND e coloca aqui no lugar, ele encaixa aqui e pronto. Você tem um ND 8 que vai tornar a sua vida muito mais fácil para utilizar a regra do shutter. Utilizando a regra do shutter, você vai conseguir imagens muito mais cinematográficas na sua GoPro. E essa é a sacada desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que façam proveito dessa informação. Onde consegue ND para colocar nas GoPros da vida aí? Consegue ND no AliExpress. Esse aqui, ó, foi indicado pelo meu amigo Thiago Rodrigues, é da Freewell, né? Comprei no AliExpress, lá na loja oficial, que é sponsor dele. Desculpa, bati na câmera. Aqui temos os que são vendidos no Mercado Livre. No meu caso aqui, tem até um cabinho no FPV aqui. Eu destruí os outros NDs que tinham, que vieram aqui, porque eu bati o drone com eles. Mas olha aí, ó, tem também essa versão de ND, que você pode vir aqui e colocar direto, ó, por cima, aqui, ó, né? E aí você faz essa função de óculos escuro na lente para resolver a questão do shutter. Certo, pessoal? Então é isso, queridos bikers do nosso canal. Espero que tenham gostado das dicas que eu passei aqui hoje a respeito da gravação com a Action Cam GoPro. E não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal, seguir a gente aí para acompanhar o conteúdo que a gente está gerando e para que a gente possa continuar gerando conteúdo de qualidade para vocês. Tudo bem? Até a próxima e um grande abraço!